considerado o maior líder que o mundo já teve e chamado de o mestre dos mestres. Jesus é visto como a pessoa mais influente que viveu em nosso mundo, possuidor de todas as virtudes. Um homem dotado de uma imensa sabedoria, e ao próprio foi dada toda a autoridade divina para operar fantásticos milagres. Declarou ser o Filho de Deus, e muitos o consideram sendo o próprio Deus em carne e osso. É a base que deu origem e que sustenta o cristianismo, que é a maior religião do mundo em número de adeptos. Sua passagem pela Terra é visto como o maior evento histórico da humanidade. Tanto é que seu nome divide 2 períodos da história. Passo a passo vamos conhecer a história de Jesus e como ele é visto e descrito em outras religiões e em outras correntes filosóficas de crenças. O cristianismo é hoje a religião com o maior número de seguidores. Quase 1/3 da população mundial é cristã, cerca de 2 bilhões de pessoas. E Jesus, é claro, foi a peça-chave que deu origem a essa religião. Antes da vinda de Jesus, havia outras religiões, crenças em deuses pagãos, religiões politeístas e monoteístas como o judaísmo, que predominava naquelas terras da antiga Palestina. Jesus veio como um Messias enviado por Deus, como prometido no Antigo Testamento. O Salvador da humanidade, aquele que se ofereceu em sacrifício para a remissão dos pecados da humanidade. E aqueles que nele crê serão salvos. É assim que baseia a crença em Jesus no cristianismo. Ninguém mais precisa sacrificar animais para eliminar seus pecados. O Messias modifica a lei de Moisés, apesar de ter declarado que não veio revogar a lei, e sim cumpri-la. Uma questão polêmica e a dúvida de que Jesus mudou ou não a lei mosaica. O que Jesus na verdade fez teria sido o aperfeiçoamento dos 10 mandamentos e o descarte de algumas das 113 leis desnecessárias que exigiria muito da capacidade do ser humano e a inutilidade das respectivas leis. Jesus, juntamente com seus apóstolos, pregou seus ensinamentos e curou os enfermos, ressuscitou mortos, fez seus milagres por onde passou, até ter sido preso, morto e ressuscitou, como o próprio Jesus já tinha antecipado aos seus apóstolos que isso ia acontecer com seu mestre. Jesus volta à antiga morada ao lado do Deus Pai e promete um dia regressar à terra. Daí em diante, Jesus se torna sinônimo de divindade e adoração. Seus seguidores vão se multiplicando, viajando por outras terras, divulgando o seu nome e seus ensinamentos. Estes passarão a ser conhecidos como os cristãos, seguidores de Cristo. A palavra Cristo é uma adaptação da palavra grega Christo,
O que as difere é a inclusão da letra H, e o significado da palavra Cristo é o ungido, aquele que recebeu o óleo com o poder de Deus. Cristo é sinônimo de Messias, que também significa o ungido. Messias, aquele que a Bíblia se refere como Salvador prometido por Deus. Palavra adaptada no nome hebraico Mashiach. O Novo Testamento significou a renovação, as boas novas. E a história de Jesus é narrada nos 4 evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus e João, onde pouco se menciona a vida de Jesus na sua infância, adolescência e outros períodos abaixo dos seus 30 anos. Mas até os 33, seu legado foi deixado. Jesus passa a ser um intercessor, como ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O Filho do Homem, como a Bíblia se refere, que sempre existiu, que foi gerado na eternidade da substância do Deus Pai. O Deus que se fez de humano e que veio a se chamar Jesus de Nazaré, ou simplesmente Jesus Cristo. O movimento cristão crescia cada vez mais, chegando a outras partes da Ásia, África e Europa, incluindo as terras da Península Itálica, onde se situava a sede do Império Romano. Muitos não consideram aquele movimento como uma religião propriamente dita. Foi a partir do ano 313 d.C. que o imperador romano Constantino fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Até então, os cristãos eram bastante perseguidos pelo Império Romano e, em um certo período, chegaram a ser banidos de lugares onde os romanos tinham controle total. Mesmo assim, o movimento não veio a perder força e se extinguir. O imperador Constantino reconheceu a grandeza do movimento cristão. Sendo assim, foi conclamado o Concílio de Nicéia, com o objetivo de salvar o Império Romano que estava em declínio. O cristianismo foi aceito pelo Império Romano, o que não fez Constantino aderir à fé cristã. Deixou claro que não abdicaria da sua crença nos deuses pagãos, e tampouco romperia com as tradições provindas das crenças direcionadas a estas divindades. Então foi proposta uma união das crenças romanas com o cristianismo e uma adaptação da história de Jesus com esses credos, incluindo uma data de nascimento que foi concedida a Jesus, que na verdade é a data do nascimento do deus Mitra, 25 de dezembro. Um deus bastante cultuado pelos romanos daquela época. Maria, mãe de Jesus, é divinizada. Os títulos que era atribuído à deusa egípcia Ísis, como Mãe de Deus, Rainha dos Céus, foi concedida a Maria. Júpiter era o principal deus dos romanos, o mais importante, o supremo, aquele que estava acima dos demais deuses. O panteão de deuses foi substituído pelos santos, e os apóstolos de Jesus foram os primeiros a terem título de santos intercessores. Foi daí que veio a ser criada a Igreja Católica Apostólica Romana, a primeira religião cristã oficialmente reconhecida com todos os atributos que caracteriza uma religião. Nem todos consideram que a Igreja Católica surgiu a partir do Concílio de Nicéia. De acordo com sua doutrina, o surgimento da Igreja deu quando Jesus disse a Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Uma das mais importantes interpretações dessa passagem justificaria a necessidade de um templo no cristianismo, onde pessoas se reúnem para prestar cultos, fazer orações com uma liderança em cima de um altar. Essa ideia de templo ainda ganha mais força quando Jesus diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Existem muitas controvérsias com o significado de igreja, e é afirmado que igreja não teria nada a ver com placas denominacionais, com edifícios de pedra onde pessoas se reúnem semanalmente naquele local. Igreja seria nada mais que uma assembleia de pessoas, que não importa a localidade, apenas uma convocação extraordinária, uma palestra marcada numa determinada data e local. E não seria uma instituição com determinado nome, com líderes e com associados, pessoas ligadas, compromissadas com aquela instituição, sempre presentes ali. Para os católicos, o apóstolo Pedro foi o primeiro papa, e seus restos mortais estariam enterrados na basílica que recebeu seu nome no Vaticano. Apesar de haver muitas controvérsias que realmente Pedro esteja enterrado lá, e que os supostos restos mortais sejam realmente de Pedro. Em 1504 surgiu a Igreja Ortodoxa. Os ortodoxos já eram um grupo presente no meio cristão. Há séculos eles eram unidos com a Igreja Católica, quando decidiram se separar por questões ideológicas, sendo que a autoridade do Papa e suas decisões concernentes à doutrina e à fé cristã eram inquestionáveis. E essa foi uma das razões que levaram à separação. Os ortodoxos queriam mais independência, não reconheciam a autoridade papal, e diziam ser eles os primeiros cristãos que surgiram no Oriente, que eles fazem parte da primeira religião cristã oficial, que são os verdadeiros representantes de Cristo. Em 1517, o padre alemão Martinho Lutero estabelece a Reforma Protestante, publicando suas 95 teses contra a doutrina da Igreja Católica Romana. Lutero teve o apoio de vários líderes religiosos e autoridades políticas. Esta reforma ocasionou uma grande mudança no cristianismo. As igrejas protestantes ou evangélicas surgiram, batistas, pentecostais, etc. Os Estados Unidos pode ser considerado um berço do cristianismo protestante. Diversas denominações cristãs evangélicas surgiram naquele país. O protestantismo baseia-se na salvação pela fé, tendo Jesus como Salvador e a adoração direcionada apenas à Santíssima Trindade. A Bíblia revela claramente a origem judaica de Jesus. Simbolicamente era chamado de filho de Davi, por ser descendente de Davi. E etnicamente Jesus pode ser considerado um judeu, porque sua mãe Maria era uma descendente direta do rei Davi. E algumas passagens bíblicas provam o quanto Jesus demonstrava ser um judeu. No entanto, Jesus foi apenas um profeta para os judeus, um homem como qualquer outro, dotado de uma imensa sabedoria. Toda a divindade atribuída a Jesus não procede para eles, e não é o Messias prometido por Deus, que os judeus ainda aguardam a sua chegada nos dias de hoje. Sua vinda só pode ocorrer quando todas as profecias messiânicas contidas na Torá, que é o livro sagrado dos judeus, se cumprirem, quando houver uma repleta paz no mundo e quando todos reconhecerem Deus dos judeus como o soberano. Esse Messias deverá reconstruir o templo de Salomão em Israel, trazer todos os judeus para Israel
evitar que não ocorra mais guerras no mundo, tirar o ódio das pessoas, acabar com todas as pestilências e sofrimentos que assolam a humanidade, e espalhar a sabedoria do Deus de Israel e todo o seu conhecimento universal, tornando-o absolutamente soberano, venerável em todo o mundo. O Messias dos judeus terá que ser descendente do rei Davi. E diferentemente de Jesus, ele nascerá de pais humanos, sendo um humano normal como qualquer outro. E ele não vai ser um semideus, e não será possuidor de poderes sobrenaturais. Portanto, o Messias que os judeus esperam é totalmente oposto do que é Jesus Cristo. O islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, tendo somente Alá como Deus. Quando relacionam Jesus ao islamismo, muitos podem achar que existe um certo desprezo. Muito pelo contrário. Ele é considerado um homem santo, um mensageiro enviado por Deus. Os muçulmanos o chamam de Isa, ou Issa, e seu nome é mencionado 25 vezes no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Segundo o Alcorão, Jesus é fruto de uma ação de Deus, que lançou seu espírito em Maria e a mesma veio a engravidar. O anjo Gabriel disse a Maria que o filho que ela espera está sem pecado, que será um homem santo, um profeta, um homem que fará muitos milagres, sendo o único que pode interceder junto a Deus. E com toda a permissão de Deus, Jesus fez milagres e muitas maravilhas de acordo com o Alcorão, estando de acordo com as passagens bíblicas. Só que uma parte da história é muito diferente do que a Bíblia fala, como consta no Alcorão. Jesus não foi crucificado e morto. Após cumprir sua missão na terra, Jesus em vida foi direto aos céus, para junto de Deus. Para os muçulmanos, Alá jamais permitiria que um homem enviado seu passasse por tal sofrimento e que fosse morto. E quando chegar a época do juízo final, Jesus regressará à terra para desmascarar e derrotar um falso Messias e provocar a derrubada de qualquer poder que se opõe ao Islã, estabelecer a ordem no mundo e restaurar a paz. De fato, o Alcorão retrata Jesus como um homem muito especial e um profeta, um mestre com um nível bastante elevado comparado a outros, que ocupa sua posição, tendo uma maior importância que o próprio profeta Maomé, que é o fundador do islamismo. Se Maomé foi apenas um simples profeta, não foi concebido por um milagre de Deus e nem sequer fez algum milagre. A importância de Jesus no islamismo é inquestionável, correto? Mas parece que não é bem assim. Apesar de suas qualidades não se igualar a de Jesus, alguns grupos de muçulmanos veem em Maomé o cabeça da religião, o principal profeta, aquele que deu início à fé islâmica, estando acima não só do profeta Jesus, como também acima de outros 3 importantes profetas para eles: Adão, Abraão e Moisés. Como constatado, Jesus é especial e teve um papel importante, mas somente isso. Ao contrário do cristianismo, no islamismo Jesus não é considerado um Deus e nem filho de Deus. Seu nascimento foi apenas um milagre. Deus para eles não pode ser pai de seres humanos mortais, enquanto o cristianismo afirmar que Jesus morreu para redimir o pecado original da humanidade, ou os pecados humanos como um todo. Os muçulmanos não acreditam em Jesus como um redentor e salvador, já que eles não acreditam no pecado original. A fé em Alá e o esforço humano são suficientes para a redenção e salvação. Os muçulmanos abominam a idolatria, e adorar Jesus como Deus e qualquer outro é um pecado grave para eles.
O único digno de culto e veneração que merece o título de Deus é Alá. No cristianismo, a doutrina da reencarnação não é aceita, o que é a base do espiritismo. O espiritismo, de alguma forma, também se inclui dentro do cristianismo. O espiritismo cristão, como é conhecido. Esse espiritismo é tido como cristianismo aperfeiçoado. Os espíritas consideram Jesus como o rei da terra, encarregado de cuidar do planeta e da humanidade. Antes mesmo da Terra existir, Jesus já existia sendo um espírito evoluído, em um grau bem mais elevado do que qualquer outro. O espírito que apresenta essas condições é denominado espírito crístico. Jesus é um Cristo de vários que governam outros planetas, segundo diz a doutrina espírita, sendo que o Deus criador de tudo é o governante de todo o universo, o chamado Deus cósmico. Jesus é aquele que seleciona vários espíritos superiores para cuidarem das diversas áreas sociais terrenas. E para espalhar sua doutrina, seus ensinamentos de perdão e tolerância, Jesus teve que encarnar na Terra. Sim, ele se fez de carne e osso e sangue. A doutrina espírita confirma. Já quando chega na questão da crucificação, existem algumas dúvidas concernentes a esse episódio na vida de Cristo. Alguns falam que seria um karma na vida de Jesus, devido aos seus erros em vidas passadas. Para outros, isso seria uma tremenda contradição. Se Jesus já era um espírito crístico antes da fundação do mundo, e se porventura ele viveu outras vidas para atingir o estado crístico, com certeza ele pagou seus karmas. E todo o seu sofrimento com a crucificação e sua morte foi uma consequência devido à época em que se encontrava, e naquele lugar com suas duras leis e suas intransigências. Como qualquer outra pessoa, Jesus estava sujeito a passar por tudo aquilo, mesmo sendo quem ele é. Ainda assim, no meio espírita, existe uma certa dúvida sobre a crucificação de Jesus. Se ele é o governante da terra, escolhido por Deus, não seria cabível sua morte na crucificação. De qualquer forma, ele poderia ter sido protegido pelo Deus Supremo. Ou ele próprio se autoprotege, sendo ele o espírito crístico reencarnado. Assim, alguns acreditam que deveria ser. De todo modo, prevalece a crença que ele realmente foi morto, e também o Espiritismo confirma sua ressurreição. Porém, não ressurreto com seu corpo físico de carne e osso, mas sim com seu corpo perispírito, ganhando forma visível aos olhos. Equivaleria ao nosso corpo no astral, composto por uma substância diferente de acordo com os estudos de Allan Kardec, o fundador do espiritismo kardecista. Para a doutrina espírita, milagres não existem, existindo as leis naturais da Terra. Nada pode ir contra estas leis. Os milagres de Jesus são considerados obra de suas capacidades mediúnicas, e pelo fato dele pertencer a uma hierarquia espiritual elevada, tendo o auxílio de anjos nas curas espirituais. No Espiritismo, Jesus é visto como o filho biológico de José. Os espíritas acreditam que boa parte da Bíblia, incluindo o livro de Mateus, foram bastante adulterados pela Igreja Católica. Porém, em algumas destas passagens de Mateus, teria a confirmação de que Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo, e de que seria de fato o filho biológico de José. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, Simão, José e Judas? Kardec afirma que Jesus é um modelo a ser seguido. O Deus cósmico criador de tudo é o Deus Supremo, venerável e louvável no Espiritismo.
A pessoa de Jesus e seus ensinamentos devem ser admirados, mas não como no cristianismo, cuja sua doutrina diz que a adoração a Jesus é algo obrigatório e que só chegamos a Deus por intermédio dele. Não existe o conceito de céu e inferno no Espiritismo. O Espírito é eterno e passa por vários ciclos de reencarnações, em outros planetas ou em outras dimensões. Se em determinadas reencarnações as ações foram repletas de erros graves, a pessoa terá seu karma na próxima vida. E se suas ações se mostrarem perfeitas em determinadas vidas, ele tende a evoluir e seguir para as dimensões superiores. Deus Krishna e Jesus Cristo. Diferentes em alguns aspectos, mas suas histórias são bem semelhantes. O hinduísmo é considerado a religião mais antiga do mundo, com mais de 5.000 anos de história. E é uma das mais politeístas, tendo Krishna como um dos mais venerados deuses indianos. Para os hindus, Jesus é uma reencarnação de Vishnu, e também seria um avatar para outros. Avatar no hinduísmo é a encarnação de um Deus supremo eterno. Isso quer dizer que para alguns hindus, Jesus é o avatar do Deus supremo Vishnu, ou seja, a encarnação deste Deus na Terra. Assim como Krishna também é um avatar de Vishnu. Essas são algumas semelhanças entre Jesus Cristo e Krishna. Ambos nasceram de uma virgem. Seus pais humanos eram carpinteiros. Foram concebidos por um espírito. Essas são apenas algumas das semelhanças. Existem ainda muitas outras, mas já dá para ter uma ideia do quanto a história de Jesus e Krishna são parecidas. Os hindus acreditam que Jesus foi um iniciado na filosofia védica, sendo que Jesus pode ter vivido um certo período na Índia. No Bhagavad Purana, que é um dos livros que compõem os escritos sagrados indianos, traz uma profecia que viria a se cumprir séculos depois, que fala sobre a vinda de uma pessoa com 13 anos de idade para a Índia. Essa pessoa é chamada de Ishaputra, que teria nascido de uma mulher solteira chamada Kumari. Acredita-se que essa pessoa seria nada mais, nada menos do que Jesus, e que ao chegar na Índia se dirigiu às montanhas do Himalaia para fazer penitência e poder adquirir maturidade espiritual sob a orientação de sábios. E anos mais tarde regressaria para a sua terra de origem. Vale também lembrar que Jesus é considerado uma manifestação direta de Krishna, sendo um mensageiro de vários enviados por Krishna para várias partes do mundo, para que sua mensagem chegue a todos os cantos do mundo. Se suas histórias batem como idênticas, e levando em conta que a história de Krishna é muito mais antiga do que a de Jesus, por que os hindus não considerariam Jesus como uma das manifestações de Krishna? A visão de Jesus no budismo é quase a mesma do hinduísmo. Quando se fala na chamada vida desconhecida de Jesus, ou no período desconhecido da vida de Jesus, entra aí a grande questão sobre o suposto período que ele teria vivido na Índia, quando vai dos 13 aos 30 anos, pois justamente este é o período da vida de Jesus que ninguém conhece, uma vez que a Bíblia não fala nada sobre Cristo no decorrer desses tempos. Algumas correntes budistas veem Jesus um homem iluminado, assim como foi Buda, e também acreditam em sua vinda à Índia, onde foi treinado por monges, estudou e aprendeu a meditar. Muitas das práticas presentes no cristianismo,
como orar fechando os olhos, mantendo concentração, frequentar templos exercendo tais práticas, batismo nas águas e outros costumes, pode ter sido herança dessa suposta ida de Jesus à Índia. Assim alguns budistas acreditam, e acrescentam mais, sobre o fato de muitos dizeres e ensinamentos e atos de Jesus têm uma certa semelhança com as de Buda. Por exemplo, Buda andou sobre as águas. Buda alimentou famintos realizando a multiplicação de alimentos de forma milagrosa. Buda pregou a tolerância e a importância de perdoar as infrações alheias. Para o teólogo alemão Roger Kersten, a presença de Jesus na Índia é um fato inegável. Todo o seu estudo relacionado a este tema está contido em seu livro intitulado Jesus viveu na Índia. Roger Kersten afirma que existem provas e menciona antigos escritos budistas descobertos no século XIX pelo jornalista russo Nicholas Notovik, que também escreveu um livro chamado A Vida Desconhecida de Jesus, falando dos tempos de Jesus na Índia e seus estudos com budistas e hinduístas. Ambos os livros, tanto de Roger Kersten quanto de Nicholas Notovik, relatam uma história de uma criança contida naqueles antigos escritos. Essa criança, chamada de Issa, nasceu em Israel numa família pobre. Aos 13 anos de idade, ele foi à Índia, onde lhe foi ensinado o budismo, e aos 29 anos retorna à sua terra de origem. Para os autores dos respectivos livros, não resta dúvidas de que este menino Issa é Jesus Cristo. E um outro detalhe curioso que Roger Kersten conta em seu livro é que Jesus não morreu na cruz. Ele foi crucificado, mas veio a ser resgatado por seus discípulos e voltado para a Índia, onde viveu por muitos anos até a velhice. Jesus para os budistas também é Buda. Buda é um título dado a todo aquele que após várias sessões de meditação atinge a iluminação se tornando divino. O Buda principal do Oriente, o primeiro se chama Siddhartha Gautama, e é o Buda que todos faz referências. Para se tornar um Buda é preciso passar pelas provações, passando por vários obstáculos, vencer os medos, derrotar o demônio no deserto e atingindo a iluminação. Siddhartha passou por tudo isso e venceu. Jesus passou por provações e a Bíblia constata. Não são todos os budistas, é claro, mas existem monges que cultuam Jesus como um Buda, mas não o vê como sendo mais importante do que o Siddhartha Gautama. A maçonaria não é considerada uma religião, é vista como uma sociedade secreta ou uma sociedade fraternal, uma filosofia de vida. Esta instituição sempre foi rodeada de problemas, associando-a ao mal com acusações referentes à suposta adoração direcionada a Lúcifer e a outros rituais secretos. Somente homens podem participar da maçonaria em suas reuniões secretas. Para se tornar um maçom, é preciso ser um homem íntegro, que respeite os princípios éticos e que tenha fé em Deus, que acredite em Deus. Dado a todo o mistério que envolve a maçonaria, e principalmente as referências aos deuses Gadu e Baphomet e outros, fica a pergunta: e Jesus Cristo é uma figura importante, sendo bastante referenciado presente em quase todos os segmentos de fé? Onde ele entra na maçonaria? Será que Jesus tem alguma importância para os maçons? Conforme as pesquisas, Jesus é visto como o supremo arquiteto do templo espiritual, baseando-se no cristianismo primitivo,
envolvido em gnosticismo e esoterismo, dando em conta que esses elementos estão presentes na maçonaria. Há quem diga que Jesus é o maior de todos os segredos maçônicos. No início do cristianismo existiam igrejas esotéricas gnósticas cristãs. Eram religiões de mistérios, com ritos secretos e cerimônias de iniciação, práticas similares à da maçonaria. Os maçons de graus mais elevados e mais esotéricos se consideram herdeiros do cristianismo gnóstico. Por séculos, os maçons vêm estudando a Bíblia, com o objetivo de localizar ensinamentos esotéricos ali escondidos. Eles entendem que as passagens mais importantes da Bíblia foram codificadas através da gematria. Gematria é uma forma de análise das palavras bíblicas escritas em hebraico, utilizando o método hermenêutico. Tratando-se de Jesus, ele pode ser considerado um iniciado, alguém com conhecimento elevado, um praticante do esoterismo. Mesmo que a maçonaria que só veio a ser fundada séculos depois, Jesus é considerado um maçom. E a Bíblia subliminarmente deixa pistas baseado nas investigações maçônicas feitas nas Escrituras. Jesus foi um carpinteiro, e o principal simbolismo da maçonaria é a construção. Seus principais símbolos são objetos de trabalhos, objetos utilizados por construtores. A palavra maçom é um nome de origem inglesa, com a inclusão da letra S. Maçom, com C cedilha M, é o nome aportuguesado do nome francês maçon, com a inclusão do C cedilha N, que significa pedreiro. E a palavra maçonaria veio da palavra francesa maçonnerie, que significa construção. São os construtores sociais, construtores de ideais, de projetos, soluções, etc. Essa é a filosofia maçônica. Jesus, sendo carpinteiro, seria uma representação do grande Deus carpinteiro do universo, que também é referido como o grande arquiteto do universo. Jesus estaria representando o Deus Criador, e como sabemos, Jesus no cristianismo é tido como Deus. Em alguns trechos bíblicos, Jesus expressa frases metafóricas referentes a pedras, a alegorias e construção. Vejamos alguns exemplos. Jesus diz assim em Marcos capítulo 12, versículo 10. Vocês nunca leram esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. É a pedra que ganhou forma. É uma simbologia relacionada à edificação de um templo, cujo significado é bastante complexo. Em João capítulo 1, versículo 42, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, que é o mesmo que pedra, rocha, rochedo. Esse é o significado do nome Pedro. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nisso também se inclui a passagem de Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde Jesus fala que edificaria sua igreja. Na maçonaria existe algo referente ao Templo de Salomão, que acredita-se que esse seja o primeiro templo erguido para cultuar o Deus Criador. E se fala na construção de uma versão espiritual do Templo de Salomão. Em João capítulo 2, versículos 19, 20 e 21, Jesus se apresenta como construtor do templo, que ele destruiu e ergueu novamente em 3 dias. Jesus estava se referindo à sua ressurreição, um evento que tinha reconhecimento prévio e compreensão. E para os maçons, ele sabe que estava indo para triunfar sobre a morte iniciática que ele ia enfrentar,
e ele também viu o processo em termos de uma reconstrução espiritual alegórica. A Ordem da Rosa Cruz também é uma sociedade secreta, uma confraria de iluminados, uma organização internacional de caráter místico e filosófico. Essa ordem tem a missão de despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando em seu desenvolvimento, e o espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual dentro da tradição e da cultura. A Ordem da Rosa Cruz foi fundada na Alemanha no século XV. O Jesus que a Rosa Cruz apresenta é um Jesus místico com mestrado no conhecimento esotérico, revelando um Jesus ocultado pelo cristianismo, contido nos livros apócrifos e em antigos escritos gnósticos descobertos no Antigo Egito. A definição de Jesus Cristo que a Rosa Cruz nos apresenta é que ele é apenas um ser mais evoluído que passou pela Terra, em um corpo físico. Ao ser batizado, ofereceu seus corpos inferiores ao Espírito Cristo para poder serem utilizados em suas peregrinações no seu ministério nesse plano material. Cristo é um arcanjo, assim a Rosa Cruz o define. Ao ser crucificado, Cristo foi liberto dos corpos do ser Jesus e penetrou na terra, sendo o Espírito que habita a terra, o Salvador da humanidade, tendo sua divindade reconhecida. Existem muitas informações desencontradas sobre o que a Rosa Cruz pensa sobre a divindade de Jesus Cristo. É falado que para os Rosa Cruzes, Jesus foi apenas um iluminado, um homem sábio, um homem possuidor da maior evolução espiritual de um ser na Terra, um mestre completo em nada mais que isso. Ressaltando que a Rosa Cruz acredita em um Deus Criador universal. Para termos uma ideia de que Jesus místico é esse ao qual a Rosa Cruz o define, é lendo o livro A Vida Mística de Jesus, escrito pelo fundador da Ordem Rosa Cruz Armok, o norte-americano Spencer Lewis. Após anos de pesquisa e viagens para a Terra Santa e o Egito, o autor revela as doutrinas ocultas de Jesus e o que elas significam. Spencer Lewis viajou com uma equipe de pesquisadores, coletando fatos importantes de notáveis histórias escritas antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Uma revelação surpreendente foi das reuniões do Conselho Secreto de Jesus, no qual 120 membros participaram, ao invés de 12 discípulos. Existem revelações fascinantes dos ensinamentos privados de Jesus que não foram divulgados ao público. O livro fala sobre a escola de mistérios onde Jesus teria sido iniciado. Fala dos magos, dos assênios e a descoberta do sacerdócio secreto. Revela a vida desconhecida de Jesus com base nos registros autênticos preservados nos artigos dos antigos monastérios assênios. Traz também os fatos relacionados com o nascimento virginal, sua crucificação, ressurreição e ascensão. Esse Jesus desconhecido diz que a encarnação é algo natural e cabe ao ser humano evoluir em suas vidas conforme as suas ações. Gnosticismo trata-se de uma coleção de antigas religiões anteriores ao cristianismo, cujos seus ensinamentos falam sobre a inferioridade do mundo material passageiro, ao qual aqueles que aderem a esta filosofia devem evitá-lo, e visar o mundo espiritual eterno.
O universo físico no gnosticismo é conhecido como um mundo de Demiurgo, que representa o mundo inferior, que está associado com a matéria, a carne, o tempo e ao mundo efêmero imperfeito. O mundo de Deus é representado pelo mundo superior e está associada com a alma e a perfeição. O mundo de Deus é eterno e não faz parte da física e é atemporal. A figura de Jesus no gnosticismo não equivale àquele dentro do cristianismo. Jesus e Deus não são uma só pessoa. Jesus pode ter passado por várias encarnações, tendo sido um ser humano de carne e osso. Isso porque quando Jesus veio à Terra, ele teria aparecido de forma espiritual e adaptou-se à percepção humana. Jesus não tinha forma nem um corpo definido, o que quer dizer que as pessoas viam Jesus em um corpo ilusório. Sendo assim, ele não poderia ter nascido de uma virgem e ter vivido uma vida como um ser humano carnal. E se nasceu, também se classificaria como algo ilusório, sendo ele um ser que atingiu a iluminação e não poderia regressar na matéria. Jesus foi um mestre enviado por Deus, um portador da gnose, palavra grega que significa conhecimento, de onde surgiu a adaptação aportuguesada gnosticismo. Sua missão foi levar o conhecimento secreto à humanidade, necessária para libertar o corpo do material, fazer as pessoas chegarem à ascensão e se tornarem um Cristo, assim como Jesus é, e sejam eternos dessa forma. A crucificação de Jesus teria sido aparente, assim como seu corpo ilusório, dada a sua natureza divina que transcende o sofrimento. Esse é o pensamento da filosofia gnóstica sobre Jesus Cristo. Devemos lembrar que nem todo o segmento do gnosticismo define Jesus desta forma. Ele é considerado um mestre iniciado, o maior que já passou na Terra. Porém, poderemos encontrar muitas versões diferentes a respeito de Jesus dentro da filosofia gnóstica. O movimento da nova era tem ligações com o gnosticismo e o esoterismo também faz parte de sua base. Este movimento começou na Europa e nos Estados Unidos a partir da década de 60 e foi se espalhando pelo mundo todo, carregando antigas tradições orientais. Na nova era, Jesus é conhecido como Jesus Sananda. Ele é um dos mestres dos 7 raios, sendo um portador do 6º raio, que é o raio branco, ou portador da chama rubi. Jesus vem representando a era de peixes, que é a era atual, e a figura do peixe o simboliza. Antes da era de peixes, houve a era de touro, representada por Krishna, a era de Áries, representada por Moisés, e a era de Libra, representada por Siddhartha Gautama, o Buda. Jesus Sananda não é Deus e nem a reencarnação do Deus Supremo. Ele é uma emanação de uma consciência maior com a missão de despertar e trazer a iluminação para a humanidade. Jesus Sananda encarnou como Jesus de Nazaré. Antes, Jesus tinha sido Krishna e Siddhartha Gautama. Nasceu de uma virgem. Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou. Após sua ressurreição, Jesus casou-se com Maria Madalena e mudou-se para a Índia. Foi promovido instrutor do mundo e adotou o nome de Sananda. Jesus teria ficado na Índia até sua morte. Ao término da era de peixes, que é a era de Jesus, entrará a era de Aquário, e Jesus deixará de ser o Cristo, dando lugar
ao novo Messias, chamado Maitreya. Isto de acordo com o movimento da nova era. O movimento raeliano foi fundado em 1973 pelo jornalista francês Claude Vorilhon. O que fez ele fundar este movimento foi o fato dele ter passado por uma experiência de abdução feita por extraterrestres, chamados Elohim. Um destes seres com o nome de Yahvé lhe fez revelações dizendo que não existe um Deus cósmico criador, e que o surgimento da humanidade foi devido à visita destes seres há milhões de anos à Terra, e cientificamente de forma artificial criaram os seres humanos. Os principais personagens bíblicos, incluindo os profetas, eram extraterrestres, de acordo com o que teria sido revelado a Vorilhon. Muito do que é pregado no movimento raeliano tem uma certa similaridade do que revela o livro Eram os Deuses Astronautas, do ex-padre pesquisador suíço Erich von Däniken. Não se sabe exatamente se von Däniken está ligado a este movimento. Jesus seria uma obra de uma fecundação artificial, no qual resultou do nascimento de um ser altamente capacitado, e que todos os seus milagres, incluindo a ressurreição, foi obra de sua super paranormalidade. Quando se trata-se de todos os fenômenos sobrenaturais registrados na Bíblia, seriam obras tecnológicas extraterrestres altamente avançadas. O movimento raeliano menciona trechos bíblicos que podem comprovar sua teoria. Não são apenas mencionados personagens da Bíblia cristã. Personagens de outras culturas, de outros escritos, são procedentes de outros mundos. Jesus subiu aos céus em um veículo espacial e foi para um determinado mundo, e promete um dia voltar à Terra para retornar e governar o planeta. Rastafari, criado na Jamaica em 1930. Sua doutrina é visada no imperador etíope Haile Selassie, que eles acreditam ter sido Jah encarnado. Jah, ou Javé, nada mais é que o Deus Criador. O imperador profeta Haile Selassie viveu nos tempos de Salomão. E existe uma crença no movimento Rastafari que ele tornou-se a reencarnar novamente na Terra como Jesus de Nazaré, sendo os verdadeiros hebreus negros procedentes de uma certa região da África e que vieram a se instalarem na região da antiga Palestina. Jesus também foi negro, e assim o movimento Rastafari o retrata. O movimento Yaohu Shuita aparentemente é um movimento que apareceu recentemente, apesar de haver indícios que este grupo teria surgido na década de 90 nos Estados Unidos. É um movimento bastante variado ideologicamente. O que o destaca é a questão que envolve o verdadeiro nome de Jesus. Obviamente que Jesus não era chamado de Jesus na época em que ele passou pela terra. A palavra Jesus veio de Iesus, do grego transcrito em latim. Com o passar do tempo, a letra I foi substituída pelo J, formando o nome Jesus. No movimento Yaohu Shuita, Jesus é um nome blasfemado, cujos seus significados, tanto no grego quanto no latim, significam, ou seja, o sol, cavalo e porco. Tratando-se dos seus nomes originais, também existem dúvidas.
No hebraico ou no aramaico, o verdadeiro nome de Jesus seria Yeshua. É o nome mais aceito, tido como verdadeiro. Alguns acreditam que a pronúncia certa seria Yehoshua, que seria a forma que os gregos que alteraram o nome para Jesus pronunciavam, baseado na suposta pronúncia aramaica e hebraica. Yahushua é o nome mais aceito dentro do movimento Yahushuíta. Digo mais aceito porque existem certos segmentos dentro do movimento que ainda têm dúvidas em relação ao nome correto de Jesus. A pronúncia Yahushua seria a forma em que Jesus era chamado no idioma aramaico, o idioma que Jesus falou quando esteve na terra. Yahushua está relacionado ao tetragrama YHWH, cuja pronúncia é Yahu, que significa Pai, ou seja, Deus, o Deus Criador. Deus também não é um nome aceito no movimento Yahushuíta, que seria uma adaptação no português do nome do deus grego Zeus. Então, Deus deve ser chamado de Yahu. O Shua significa salvação, e a junção de Yahu com Shua daria o significado de o Deus da salvação, que no caso é Jesus, o Deus que se fez de carne e osso, ou Yahushua no caso. Este movimento apresenta várias interpretações para a Bíblia. Eles têm conhecimento das adulterações feitas na Bíblia e algumas contradições existentes lá, mas acreditam que com tudo isso, parte da verdade está contida na Bíblia. O movimento Yahushuíta não tem uma doutrina específica, mesmo porque não é considerada uma religião. É apenas uma ideia nova baseada em estudos e novas interpretações, mas talvez se baseasse nas regras de moralidade contidas no cristianismo. Como vimos, existe um certo mistério e várias versões em torno da figura de Jesus Cristo. O que vimos aqui ainda é pouco. Pesquisem os livros apócrifos, que são os livros banidos da Bíblia. E quais são os relatos referentes a Jesus contidos nestes livros? E também as similaridades de histórias de certos deuses com as de Jesus, que talvez possa ser tema de um futuro vídeo.